Estamos aí já começando no rumo do novo espaço. Vocês viram que hoje nós estamos com o estacionamento de baixo fechado, porque nós já devolvemos o estacionamento de baixo. Nós já estamos nesse processo de mudança. Você que quer conhecer o lugar que vamos, você durante a semana inteira tem gente trabalhando lá, você pode ir lá, você pode tentar entender o que está acontecendo. Nós precisamos de você nesse processo de mudança. Hoje de manhã me perguntaram assim, pastor, como que eu faço para ajudar? Tinha uma irmã que estava com uma dúvida se ela podia ofertar uma cadeira em 12 vezes. Eu falei, pode ofertar uma cadeira em 12 vezes. Ou seja, ninguém precisa ficar de fora nesse processo de mudança. Nós estamos indo para um lugar incrível, logo nós vamos soltar novos vídeos explicando todo o processo. Mas queremos muito que você participe, porque, de fato, o passo que nós estamos dando é para a conquista dessa cidade para Jesus. Amém? Você crê nisso? Hoje nós vamos ministrar uma palavra que tem como tema insuficientes. Todos nós temos que lidar, ou já lidamos em alguma instância, com o sentimento de insuficiência. Talvez você não se sinta suficientemente bom pai, bom marido, boa esposa, bom cristão. Talvez você já tenha se enxergado como até insuficientemente bom como ser humano. Você olha e fala assim, cara, eu não sou bom. Eu sou uma péssima pessoa. E normalmente, quando dizemos que não somos suficientes, estamos olhando em perspectiva com outro ser humano. O pai está olhando para um outro pai, a mulher está olhando para outra esposa e dizendo, eu não sou bom. E existem duas formas de lidar com o sentimento de insuficiência. Nós falamos muito dessas formas de lidar naquela série sobre o ego transformado. Algumas pessoas, elas entram em um processo de tristeza profunda. Elas olham para si mesmas, então elas dizem, cara, eu sou muito mal. Eu sou um problema para a sociedade. Eu só causo transtorno para o ambiente onde eu estou. Outros acabam buscando soluções humanas. Quantos coaches nós temos visto nos últimos dias que te ensinam técnicas para você sair dessa fossa? Aí você olha para o espelho, dá 4 gritos, fala que você é incrível, faz uns 25 elogios para si mesmo, 3 pulinhos na frente do espelho e começa seu dia. Eu quero dizer uma coisa para você, se você não tem Jesus, fica nisso, que isso é muito bom para quem não tem Jesus, mas se você tem Jesus, tem solução melhor. Não estou desprezando essa técnica humana. Eu só estou dizendo que tem muitos cristãos que ficam oscilando entre se sentir melhor porque usaram uma técnica, mas elas não resolvem o problema fundamental. E Jesus lida com esse sentimento de alguns se sentirem suficientes em sua própria justiça e outros que não se sentem suficientes, que talvez seja o caso da maioria de nós aqui neste lugar. Eu quero ler com você uma parábola que Jesus conta em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Lucas, a partir do verso 9, diz assim: alguns que confiavam na sua própria justiça, ele diz, há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado.
Vamos entender essa parábola, mas antes de continuar, eu queria muito dizer que eu estou muito feliz hoje com a minha mãe aqui. Todo mundo viu a senhora, mãe, semana passada, semana retrasada, né, contando todas as minhas histórias aí, meu cunhado, minha irmã, meu sobrinho, minha sobrinha. Que Deus abençoe vocês. Queridos, essa parábola ela é interessante porque Jesus está tratando justamente com essa questão de pessoas que se consideravam autossuficientes, baseando sua suficiência em sua justiça própria. E Jesus diz que 2 homens subiram para orar no templo. Um era fariseu e o outro era publicano. O que é fariseu? O fariseu, eu expliquei essa semana ao Davi, em uma das histórias de noite, eu falei para ele, assim como existem denominações evangélicas cristãs, também haviam denominações judaicas. Tinha os essênios, tinha os saduceus, tinha os fariseus e alguns outros. E os fariseus eram os melhorzinhos deles. Mas eles eram extremamente religiosos e ligados completamente em sua tradição. E também foram os que deram mais trabalho para Jesus, porque eles confiavam em sua justiça própria. O outro a subir ao templo para orar era um publicano. O que era um publicano? Era outra seita? Não. Publicano era uma profissão. Ele era cobrador de impostos. Mas ele não era qualquer tipo de cobrador de impostos. Os publicanos eram judeus, contratados por Roma para cobrar os impostos dos próprios judeus. E por que eles eram eficientes? Porque eles conheciam as práticas financeiras dos judeus. Então eles conseguiam captar o maior número de impostos possível. Eles ganhavam comissão dos impostos, ou seja, eles cobravam dos seus irmãos o imposto para os dominadores. Eu estava lendo essa semana sobre os publicanos, eles eram considerados a pior profissão para um judeu escolher. O pai preferia que o filho fosse pedinte do que fosse publicano. Jesus pega essas 2 figuras e diz que os 2 subiram para o templo para orar. E o publicano está orando no íntimo dele. Mas a oração do fariseu é um tipo de oração extremamente soberba e arrogante. Ele está dizendo, Senhor, eu te agradeço. Ele não está te agradecendo por nada que Deus fez por ele. Porque eu não sou como os outros homens. Eu sou melhor do que todos eles. Eu não roubo, eu não sou bandido, eu não sou adúltero. Eu não sou nem que nem esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo, eu sou o cara certinho. E está lá o publicano, que por sorte não estava ouvindo a oração do fariseu. Hoje de manhã eu até contei uma piada para descontrair, dizendo que 2 pessoas foram orar na igreja, e de repente tinha um cara precisando de uma intervenção de Deus, de um problema milionário, e quando ele chega, que ele vai começar a orar, um outro cara está pedindo R$20 para Deus para comer. Só que o que estava pedindo R$20 era escandaloso. Então ele gritava, Senhor, me dá R$20, é só R$20 para eu comer. E o cara ia orar para Deus e ele não conseguia se concentrar, porque o rapaz estava gritando, pedindo R$20. Aí ele tirou R$20 da carteira e falou, cara, deixa Deus se concentrar no meu caso, sai daqui. Aí ele saiu, obrigado Deus pelos R$20. A oração do fariseu não era como esse desesperado por R$20, ele estava quietinho. Talvez quem estivesse olhando para o fariseu estava pensando, nossa, deve estar fazendo uma oração extremamente espiritual. Estava lá. Ah, Senhor, como todo mundo é mau e eu sou bom. Ah, como esse publicano do meu lado é terrível, mas eu sou bom. Mas o publicano, diferente do fariseu, ele não ousava olhar para o céu. Ele batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. 2 pessoas lidando com um problema. O que Jesus está dizendo não é que alguns não são pecadores e que alguns não necessitam de misericórdia. Jesus está dizendo que existem dois tipos de pessoas. Os 2 são pecadores, mas um reconhece o seu pecado e o outro consegue olhar para si mesmo em sua própria justiça e não reconhecer o tamanho do seu pecado. Jesus já tinha tratado desse problema quando ele entra na casa de um homem chamado Simão, que a Bíblia vai denominá-lo como leproso. E Jesus chega na casa dele, e quando ele entra, uma mulher começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas, secar com o cabelo, beijar os pés de Jesus, e de repente, esse homem, esse Simão, pensa
esse homem não é profeta, falando a respeito de Jesus. Porque se fosse profeta, saberia que quem está tocando-lhe o pé é uma mulher pecadora. Jesus, sabendo o que Simão pensava, Jesus propõe a ele uma parábola. E Jesus vai dizer: Simão, 2 pessoas deviam para o mesmo credor. Um devia uma grande quantidade de dinheiro e o outro devia uma quantidade bem pequena. Mas o credor decidiu perdoar ambos. Simão, me responda uma coisa. Quem ama mais? Quem amará mais esse credor? Então Simão responde: aquele a quem muito foi perdoado. Jesus diz: você falou bem. Quando eu entrei na tua casa, você não me deu um beijo. Essa mulher não deixa de me beijar os pés por 1 minuto. Você não buscou água para os meus pés, ela está lavando os meus pés com lágrimas. Sabe, Simão, os muitos pecados delas foram perdoados. Jesus ainda continua dizendo: eu não vim, o médico não vem para pessoas sãs, o médico vem para os doentes. O que Jesus estava dizendo é que existe uma classe de pessoas sãs e outras doentes? Não! Paulo vai dizer em Romanos 3,23 que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há nenhum ser humano bom que não tenha pecado, que não necessite da graça e da misericórdia de Deus. O que Jesus está reafirmando é que existem 2 tipos de pessoas: um que reconhece o seu pecado e outro que encontra em suas próprias virtudes uma visão distorcida a respeito de si mesmo. E essa visão distorcida a respeito de si mesmo faz com que ele pense que ele pode prescindir de Deus. Dizer: não, eu não preciso. Eu sou bom. Mas o texto não para por aí. Jesus propõe a parábola que explica, que apresenta um problema. Mas 4 versos depois, aparece um jovem para conversar com Jesus. Jesus tinha contado uma parábola de uma pessoa, de um fariseu que buscava justiça em suas próprias virtudes. E Jesus conta na parábola um publicano que sabia que era pecador. 4 versos depois, Lucas ainda está narrando os acontecimentos e aparece um jovem que a Bíblia vai dizer que era poderoso e rico. E ele vem perguntar para Jesus como herdar a vida eterna. E ele começa o diálogo chamando Jesus de bom, o que Jesus rejeita inicialmente, dizendo que bom era somente Deus. Jesus diz a ele que ele deve obedecer aos mandamentos. Jesus é interrompido por ele dizendo: eu já faço tudo isso. O que esse jovem queria? O que esse jovem queria era uma assinatura para a sua virtude. Ele queria que Jesus dissesse: cara, deixa eu me concentrar nos pecadores, porque o seu caso está resolvido. Você tem um lugar no céu, meu amigo. Você é fantástico. E ele sairia de lá dizendo: ele disse que eu sou fantástico. Mas o que ele recebe é algo inusitado. Jesus eleva o nível e diz a ele: você quer ser perfeito? Jesus não vai dizer a ele: Jesus quer ser perfeito, vende tudo que tem, dá aos pobres, então terás o tesouro no céu. Depois vem e me segue. Jesus está apresentando para ele algo que Jesus não apresentou para ninguém: a perfeição. E por que Jesus apresenta a perfeição para esse jovem? Porque Jesus quer tirá-lo do lugar de justiça própria e levá-lo ao lugar da insuficiência. Como teria sido diferente a história para esse jovem? E eu acredito que teria sido diferente, porque Marcos, ao contar a história desse jovem, Marcos vai dizer que Jesus o amou. Jesus o amou. Como seria diferente se esse jovem tivesse chegado ao lugar da insuficiência e dito: Senhor, entendi, eu não sou tão bom assim. Eu não consigo. Mas ele preferiu se entristecer e ir embora do que lidar com a sua insuficiência. Mas não para por aí. Um capítulo depois, Jesus entra em uma cidade. Nós estamos em Lucas 18, agora já estamos em Lucas 19. Jesus entra em uma cidade chamada Jericó, uma cidade importante em toda a história de Israel. E Jesus se encontra com um publicano. Jesus tinha acabado de contar uma parábola sobre 2 homens que sobem ao templo. Um se baseia em sua própria justiça, o outro sabe que é miserável. Jesus encontra com um jovem rico que confia em sua justiça própria. E agora Jesus está entrando em Jericó. E quando ele entra em Jericó, ele não encontra com um simples publicano. Ele se encontra com o chefe dos publicanos. O que significa ser chefe dos publicanos?
é que ele não só cobrava imposto, ele tinha uma galera que cobrava imposto e dava comissão para ele. Irmão, se o cara que cobrava imposto já era um cara mal visto na sociedade, imagine o cara que reuniu o grupo de publicanos de manhã e falava assim, galera, hoje a gente vai passar o pente fino. Não vai ficar casa nenhuma que nós não vamos visitar. Aquele cara pensa que nos engana porque ele está vendendo de noite, nós vamos pegar ele também. O cara era odiado. E a Bíblia vai dizer sobre ele, em Lucas 19, a partir do verso 1, dizendo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico. Jesus tinha contado a história de um jovem rico. Agora nós estamos falando de um homem rico. Os dois eram ricos. Mas olha a diferença de como cada um lida com o encontro com Jesus. O nome desse homem rico era Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vamos traçar o perfil desse publicano. A Bíblia diz que o nome dele era Zaqueu. Zaqueu significa puro, o que indica que provavelmente Zaqueu vinha de uma família religiosa, que deu o nome a ele com um extremo significado hebraico, assim como os patriarcas davam nome aos seus filhos, ou porque viam uma característica, ou porque desejavam algo para eles, assim os pais de Zaqueu um dia olharam para ele e disseram, menininho aqui vai ser puro, vamos dar esse nome para ele. Mas ao virar publicano, ele colocou na testa dele o nome de pecador, porque o adúltero poderia estar adulterando, mas ninguém sabia. Podia estar em todas as reuniões da sinagoga, ninguém sabia. O cobiçador entrava na sinagoga tranquilamente, ninguém sabia que ele era um cobiçador, mas o publicano não tinha jeito não. Ele estava na cidade o dia inteiro na coleteria de impostos, ele não podia entrar em paz na sinagoga, nem na sinagoga ele poderia entrar, porque se entrasse, precisava renunciar à sua profissão, porque era considerado pecado o que ele fazia. Para ser cobrador de impostos e publicano, ele teve que se desvencilhar de sua família, de sua fé e do seu povo. Mas essa não é a única característica que é apresentado. Também é apresentado que ele era um homem rico e bem-sucedido. Ou seja, ele se desvencilhou de sua família, mas ele teve sucesso. E não um sucesso qualquer. Ele virou o chefe daqueles que cobravam imposto. Mas a Bíblia também apresenta outra característica. Ele era de pequena estatura. Quando uma pessoa é apresentada como alto ou como baixo, isso significa que ele está fora da média. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a média do brasileiro seja 1,70 m. Isso quer dizer o quê? Que para termos uma média de 1,70 m, temos que ter pessoas de 1,80 m e pessoas de 1,60 m. Ou de 1,65 m, 75 ali, está dentro da média. Quando falamos, fulano é muito alto, o que nós estamos dizendo? Que ele está fora desse espectro da média, ele talvez tenha 1,90 m. Quando dizemos a pessoa é muito baixa, provavelmente estamos dizendo que ela é abaixo da média. Senão não chama atenção, porque está na média. Ele era tão baixo, ao ponto de precisar subir numa árvore, porque ele não conseguia ver o que os outros viam em pé. O que isso quer dizer? Por que isso é relevante para a nossa análise de perfil? Porque ele teve sucesso, mesmo tendo que lidar com algo que o levava para a desvantagem. Falei para o meu cunhado hoje, quando nós chegamos aqui, que ele me contou uma história, e eu contei de manhã sobre ele, mas não falei o nome, né? Mas ele está aqui, eu falei, ele vai saber que foi ele que me contou essa história. Meu cunhado é muito bem sucedido na profissão dele.
Hoje ele é gestor de logística de uma multinacional. E um dia ele falou para mim, não sei se ele vai lembrar, ele falou: Mateus, eu entro na reunião com os caras de 1,90 m. Eu já entro perdendo. Se eu não estudar mais, saber mais, se eu não me esforçar mais, eu entro perdendo. Isso quer dizer o quê? Que ele é muito capaz no que ele faz. Porque ele conseguiu superar os grandões de 1,80 m. Isso quer dizer o quê? Que Zaqueu teve que se impor numa realidade onde ele já entrava na desvantagem. Imagine como esse cara sabia se posicionar. Porque a Bíblia diz que ele era tão pequeno que todo mundo em pé, ele não sabia onde Jesus estava, ele não conseguia nem olhar pelos ombros, irmão. Ele teve que subir numa árvore. E deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez, quando eu era pequeno, eu estava numa igreja, eu vi o pregador pregando assim. Zaqueu era tão arrogante, tão soberbo. Olha aqui, olha como a pessoa distorce completamente a análise bíblica. Que ele sobe na árvore para se sentir melhor que os outros. Jesus já primeiro chega e diz: desce daí, seu arrogante. Eu falei: meu Deus do céu, que absurdo. Irmão, se você vê um cara rico empoleirado numa árvore, você consegue imaginar isso? Pensa no milionário aí. Você consegue imaginar esse cara empoleirado numa árvore para tietar Jesus? Zaqueu abandona todo o seu posicionamento social, sobe numa árvore, fica pendurado para poder ver Jesus quando Jesus passasse. A primeira pessoa que ele olha de cima para baixo é Jesus, porque todo o resto ele olhou de baixo para cima. E quando ele olha Jesus, Jesus diz assim: desce, porque hoje eu vou me hospedar na tua casa. Sabe como ele desce da árvore? Extremamente feliz. Extremamente feliz. Só que quando ele desce, ele tem que lidar com um problema que ele lidava diariamente. Todo mundo começou a acusá-lo. Ele é um pecador, porque a acusação era sobre Jesus, dizendo: ele vai dormir na casa de pecadores. Mas na verdade quem era o pecador? Era o Zaqueu. Zaqueu estava ouvindo Jesus sendo criticado, mas imagine você. Imagine, Osni. Quem Jesus? Nossa, esse Jesus não é Deus não, vai dormir na casa do Osni. O que você já pensa do Osni, irmão? Osni é terrível. E ele está ali no meio, todo mundo reclamando com Jesus, vai dormir na casa dele, o pecador, e ele ouvindo aquelas críticas. Gente, eu estou aqui, né? Estou aqui, vocês estão falando de mim. Mas de repente ele diz assim: Senhor, eu vou começar assim, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. E é o seguinte: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Está todo mundo me chamando de corrupto, ele não se defende da acusação. Ele disse que ele estava pronto para resolver os problemas de sua corrupção. E Jesus vai dizer o seguinte: hoje chegou salvação nesta casa. Não chegou salvação porque ele deu metade para os pobres. Não chegou salvação porque ele estava disposto a resolver os seus problemas. Chegou salvação porque Jesus chegou para buscar o que estava perdido. Jesus não creditou a salvação pelo ato de bondade para com os pobres, nem muito menos Jesus creditou a salvação pela sua disponibilidade de resolver os seus problemas. Jesus creditou a salvação a Ele mesmo, por Ele estar buscando aqueles que estavam perdidos. E isso me faz pensar em algumas questões para nós. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para você e para mim: com quem nós nos parecemos? Com quem você se parece em suas orações? Ah, Senhor, obrigado, porque eu não sou como essa cambada de gente pecadora. Ah, esses incrédulos que ficam aí, ai meu Deus, eu sou tão puro. Irmão, tem gente, eu duvido que alguém teria coragem de dizer: eu faço esse tipo de oração mesmo. Mas às vezes isso vem de forma muito sofisticada. Aquele comportamento de superioridade. Sabe aquele papinho? Eu não perco tempo com esse tipo de coisa. Você está dizendo assim: vocês perdem, estou acima. Eu sou superior àquela crítica que demonstra completamente a sua arrogância e como você enxerga todos de cima para baixo. E que se Jesus olhasse para você de cima para baixo, de baixo para cima, você teria coragem de menosprezar o próprio Cristo. Coisa que Zaqueu não fez. Com quem você se parece no seu dia a dia? Você está buscando virtude suficiente para se sentir bem? Ou você já encarou a verdade nua e crua sobre a sua insuficiência? Sabe aquelas pessoas que você vai confrontar elas por um erro? E ela diz assim: mas eu também tenho coisa boa.
Isso nem acontece nos papos de marido e mulher, e nem mesmo nos papos de colaborador, empresário, né? Cara, você falhou, mas as coisas boas você não vê o que eu faço. Mulher nunca disse para o marido nunca disse isso para a mulher. Por que nós fazemos isso de vez em quando? Porque nós queremos que as pessoas olhem para os nossos acertos, porque nós estamos nos esforçando em olhar para os nossos acertos, porque olhar para os nossos erros dói demais. Mas quando nós paramos de olhar para os nossos erros e encarar a nossa insuficiência, nós vamos adquirindo hábitos que nos colocam em posição de soberba e de orgulho. Com quem você se parece? Com aquele que diz, Senhor, obrigado, porque o Senhor me fez de modo tão admirável, eu sou tão incrível. Ou aquele que diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou tão pecador. Não existem pessoas más e boas sem Jesus. Existem pessoas más que reconhecem que são más e pessoas más que pensam que são boas. Só esses dois tipos de respostas. A outra pergunta que me vem à cabeça é o que nós somos capazes de fazer, ou o que você se tornou capaz de fazer depois que você se encontrou com Jesus. Você estaria disposto a restituir aos outros aquilo que você defraudou enquanto você não conhecia, ou ainda em tempo que você já conhecia Jesus? Irmãos, o nosso país tem uma lei, que é uma lei de graça. O que é a lei da graça? Você se perdeu, não conseguiu pagar as suas dívidas, nunca vai conseguir. Depois de um tempo, isso prescreve. Aquilo que você conhece como caduca, para que você receba uma nova chance de começar de novo. Mas tem crente, irmão, que já faz conta pensando nisso. Ele fala, se eu não pagar, caduca um dia. Irmão, dá vontade de dar um couro nesse tipo de crente, irmão. Eu me seguro, mas pensa nos crentes sem vergonha. O cara chega para mim, às vezes, pastor, fica tranquilo, dá com um dia caduca, dá vontade de arrancar o cabelo assim na frente dele. Porque quando Zaqueu se encontra com Jesus, diferente dos crentes de hoje, porque os crentes de hoje, eles encontram com Jesus e eles já começam a cantar, restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu quero de volta tudo que eu perdi, todas as besteiras que eu fiz lá fora, que me fizeram perder dinheiro, que me fizeram perder família, que me fizeram perder saúde, eu quero que o Senhor me devolva. Ele não roubou de você, por que ele tem que te devolver? Zaqueu, quando se encontra com Jesus, ele não é impetulante ao ponto de querer que Deus restitua algo para ele. Quando ele se encontra com Jesus, ele está dizendo, eu estou disposto a restituir de pessoas que eu defraudei. Será que não tem ninguém que você precisa ligar hoje, depois desse culto? Hoje pela manhã eu saí daqui, e de repente eu estava em Sorocaba pregando, e alguém me disse assim, pastor, eu passei pela calçada da igreja, tinha um cara no telefone em prantos, dizendo, me perdoe, eu não sei para quem ele estava ligando, mas ele estava pedindo perdão. Fiquei feliz porque a palavra alcançou o coração dele, mas talvez precise alcançar o teu coração. Será que você não precisa ligar para ninguém para pedir perdão? Porque restituir não é só restituição financeira. Talvez você precise sim resolver um problema financeiro com alguém. Para alcançar a salvação, não. Porque a salvação não é pelo que você faz, é porque Jesus entrou na tua vida. A pergunta não é o que você está disposto a fazer para ser salvo. A pergunta é diferente. O que você está disposto a fazer depois que Jesus decidiu entrar na sua vida. Talvez você precise ligar para alguém que você deve há muito tempo. A pessoa nem lembra que você deve mais. Mas você precisa ligar para ele e dizer, cara, eu me encontrei com Jesus, me perdoe, eu não tenho condições de pagar tudo que eu te devo, mas vamos fazer o seguinte, eu te dou 50 por mês. Talvez não seja financeiro, talvez você precise ligar para pedir perdão porque você ofendeu alguém. Aí você diz, não pastor, é que quando eu conheci Jesus, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, seu caráter é novo, sua atitude é nova. Isso é mais uma prova que você tem que olhar para trás e resolver os problemas que o seu antigo eu causou a partir de sua nova natureza. Mas não é só isso, tem maridos que perderam a confiança de suas esposas e não estão dispostos a restituir a confiança que elas perderam. Maridos que vêm conversar comigo no meu gabinete e dizem, pastor, depois que eu traí ela não confia mais em mim, fica querendo olhar o meu celular. Cara, foi você que perdeu a confiança da sua esposa, restitua a confiança. Ah, mas as pessoas, minha mulher está me tratando mal, você tratou mal ela a vida toda, agora você se converteu, tem que dar a ela a restituição de delicadeza, você tem que dar a ela a retribuição de gentileza.
Nós somos arrogantes porque olhamos somente para nós, é aquilo que queremos receber. A nossa relação com Deus é interesseira, a nossa relação com os outros é interesseira. Nós não queremos dar aos outros o que os outros precisam e necessitam de nós. Zaqueu, quando se encontra com Jesus, ele fala: Senhor, eu estou disposto a resolver as minhas pendências, nem que eu tenha que devolver 4 vezes mais. O que você está disposto a fazer depois que você conheceu Jesus? Você vai lidar com as coisas do mesmo jeito que você lidava antes? Mas não é só isso. Dentro daquilo que você está disposto a fazer, você está disposto a deixar a sua projeção nas mãos do Senhor. Essa semana eu estava conversando com um empresário aqui da cidade. Ele congrega fora daqui, em outra cidade. E ele fica intercalando entre São Paulo e Itapetininga, e a igreja que ele congrega é em São Paulo. E ele estava dizendo a mim assim, ele está começando a lidar com alguns problemas dentro da igreja. Ele diz: cara, antes de entrar na igreja, eu olhava para a igreja e pensava: não, lá dentro deve acontecer tudo perfeito, porque eu nem me sentia digno nem de olhar para dentro da igreja. E agora que eu estou liderando, cara, eu estou lidando com tanto problema, é tanta gente complicada. Eu falei: cara, bem-vindo ao lugar onde os pecadores estão reunidos, buscando ajuda em Jesus. Eu falei: só não perca o teu coração. Só não generalize que todo mundo é mau, que todo mundo é ruim. Tem muita gente boa. E eu estava ali cuidando do coração dele, e pensando a respeito de... Aí eu disse para ele: cara, tem muitas pessoas que não conseguiram sucesso em nenhum lugar na vida. Elas não mandam em ninguém na empresa, elas não mandam em ninguém, não mandam na esposa, não mandam nos filhos, não mandam em ninguém. Um dia eu falei para o Davi, né, brincando com o Davi falou: ô pai, quem manda? Eu falei: rapaz, sua mamãe manda aqui em mim, você sabe que sua mãe manda em mim, né? Aí ele olhou para minha cara e falou: pai, o senhor manda em mim, a mãe manda em mim, e quando eu casar minha mulher vai mandar em mim, eu nunca vou mandar em ninguém. Eu falei: é mais ou menos assim. O cara não manda em ninguém. Aí ele chega na igreja, dá uma liderança para ele, ele fala: agora eu mando em alguém. Aí se torna o pior tipo de pessoa para lidar. E tem muita gente querendo buscar projeção dentro da igreja. Deixa eu dizer algo para você, amado. Deus quer te projetar. Deus quer te levar a lugares onde você possa exercer influência. Mas deixa eu dizer, quando Deus quer fazer isso, você não precisa se expor. Porque quando Davi foi escolhido como rei, ele não tinha sido nem convidado para o jantar. Ele estava lá no meio das ovelhas, ele não foi convidado para o ambiente da projeção. Mas quando Deus quer projetar, Deus para tudo e manda você vir para te projetar e fazer aquilo que Ele quer fazer em sua vida. Zaqueu já tinha buscado projeção em seu próprio trabalho. Ele tinha se imposto no seu próprio trabalho. Ele sabia se posicionar para receber respeito, apesar de suas desvantagens. Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele renunciou às suas táticas naturais. Ele subiu na árvore, ele se humilhou, porque a partir daquele momento, a sua projeção já não estava mais em suas próprias mãos, mas nas mãos de Jesus. Você está pronto para entender que sua insuficiência é justamente o que te conecta ao Senhor? É quando você reconhece todas as suas insuficiências, e ao invés de você sofrer por isso, você diz como o apóstolo Paulo: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando penso que sou fraco, é aí que sou forte. É quando você chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu sei que eu não sou a mãe que eu deveria ser, mas Senhor, que a Tua graça me capacite, que Tua graça me dê o que falte, que Tua graça me preencha, para que eu seja uma mãe que meu filho precisa. Eu sei que isso não vai vir de mim, eu não tenho subsídio para isso, eu não tenho estrutura para isso, eu não tenho base para isso, eu reconheço a minha insuficiência, mas eu creio na Tua graça para me ajudar a lidar com os meus filhos. Quando você reconhece a sua insuficiência como marido, e você vai para os pés do Senhor, não tentando se defender, nem diante da sua esposa, nem diante da sociedade, mas colocando a sua insuficiência diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que sou um marido insuficiente, eu sei que eu sou um pai insuficiente, mas eu confio na Tua graça. E deixa eu dizer, quando você apresenta para Deus a sua insuficiência, você alcança graça. A tua graça não é o que te afasta do Senhor, é o que Ele está tentando levar você, levando você a entender, para que você desfrute da graça. Porque todos aqueles que ainda não lidam com a insuficiência, precisarão lidar com ela. Sabe aquelas pessoas que sempre se sentem humilhadas? Nossa, pastor, alguém no trabalho me humilhou. Nossa, pastor, na igreja alguém me humilhou. Nossa, parece que onde eu vou alguém tenta me humilhar. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Se essa humilhação está tão persistente assim, talvez Deus esteja te humilhando, para que você pare de tentar se justificar com seus próprios méritos. Aceite a humilhação. Aceite chegar no lugar da insuficiência e confiar somente no Senhor. Davi nos ensina isso por diversas vezes. Quando Davi peca, Davi é apedrejado por Simei. Os soldados tentam defendê-lo. Ele não aceita a defesa. Ele diz: não, deixa ele me apedrejar. Deixa, porque de repente Deus olha a minha postura de humilhação e transforme isso em bênção. Davi, quando está entrando em Jerusalém, trazendo a arca da aliança, sua mulher Mical está olhando pela janela, o vendo dançar, e começa a criticá-lo em teu coração, dizendo: onde se viu um rei estar dançando no meio dos servos e das servas? Davi sobe para abençoar a tua família, ela externaliza essa crítica e diz a ele: onde se viu, que papel ridículo que você está fazendo, dançando no meio das servas e dos servos. E ele diz assim: diante do Senhor, que eu cada dia seja mais humilhado, mais menor possível, porque que a glória seja dele. Eu não preciso de nada disso, porque a glória é dele. É ele quem precisa manter a postura de exaltação. Eu sou somente um servo. Enquanto nós não nos colocarmos nessa posição de insuficiência e deixarmos que a graça do Senhor extravase sobre nós, nós sempre estaremos em rota de choque com Ele mesmo. E aí fica uma curiosidade minha. E é assim que eu termino essa mensagem. Como será a sua oração hoje? A sua oração será como a oração do fariseu? Tentando encontrar justificativas para aquilo que você sabe que é mal? Ou você vai bater no peito e dizer: Senhor, está aqui, um insuficiente, que a tua graça venha sobre mim e me transforme. Nós somos uma igreja de insuficientes que foram abastecidos pela suficiência da graça, amém? Imagina você, Jesus contando uma parábola, pensando nesse culto de hoje. Nós hoje temos todos os nossos jovens participando do acampamento, então eles ficariam de fora da parábola, só ficaria você mesmo. Então Jesus diria: em um tempo foram muitas pessoas a uma igreja, e eles chegando lá, todos eles fecharam seus olhos e no íntimo deles eles oravam: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diria nessa parábola: e todos foram embora para suas casas, justificados, porque chegou salvação naquele lugar. Eu quero convidar você a ficar em pé nesta noite, e eu queria te encorajar a orar. Queria que você colocasse a mão no teu peito, assim como o publicano, e você fizesse a sua oração. Não sei qual área você se sente mais insuficiente, provavelmente eu me sinto em todas elas, mas eu queria que você fizesse, você que você é tentado a orar e falar com o Senhor, e cantar junto com os irmãos, se abstraindo dessa reflexão, que você possa dizer: Senhor, eu sei que sou insuficiente, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor sabe disso e ainda assim me ama. O Senhor sabe disso e o Senhor não desiste de mim. O publicano da parábola não foi apresentado a ele a ideia da graça e nem muito menos a ideia de Cristo, era só uma parábola. Mas nós conhecemos o Senhor, que colhe as nossas orações humildes e quebrantadas e nos devolve com favor e justiça. Sabemos que somos miseráveis diante de quem Ele é, mas quando nos encontramos com a graça, saímos de lá com a certeza de que fomos tornados justos por sua justiça. Faça a sua oração. Jesus está ouvindo a sua oração neste momento. Jesus está ouvindo a sua voz. O que Jesus vai contar a respeito de sua oração?
para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, eu quero orar junto com os meus irmãos. Pai, nós reconhecemos a nossa insuficiência. Não há nada de importante que o Senhor coloque diante de nós que sejamos capazes de fazer sem Ti. Tua palavra diz que se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia os sentinelas. A Tua palavra diz que se o Senhor não for o construtor da cidade, em vão trabalha aqueles que o constroem. Será inútil acordar cedo, dormir tarde, granjeando o trabalho com dores. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. O Senhor cuida de nós, o Senhor cuida das nossas necessidades, o Senhor supre as nossas carências, o Senhor nos faz chegar em lugares onde nós não poderíamos chegar com a nossa própria força. Todos os dias encaramos desafios dos quais somos incapazes de executar. E todos os dias executamos todos esses trabalhos por Tua graça. Éramos Seus inimigos, não poderíamos escolher por Ti, porque estávamos completamente desviados e corrompidos. Mas o Senhor nos amou, a Tua graça nos alcançou e nos transformou e nos deu condições de viver contigo, Senhor. Nós tributamos toda a honra e toda a glória a Ti. Continuamos, Senhor, sabendo que somos insuficientes, mas em Tua graça sabemos que poderemos viver uma vida extraordinária, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória. O Senhor nos faz viver triunfalmente, Senhor, porque o Senhor é conosco. Triunfamos sobre a morte, triunfamos sobre o pecado, triunfamos, Senhor Jesus, sobre as nossas debilidades, porque o Senhor está conosco. E em Ti somos mais do que vencedores. Não vivemos sob a nossa natureza escravizada, mas na verdade essa natureza está mortificada para vivermos sobre uma nova natureza gerada em Ti. Então nós sabemos, Senhor, que não há nada de importante que colocamos nas nossas mãos e que tenha sucesso, que não tenha sido o Senhor quem fez. Por isso nós continuamos nos regozijando em Tua graça, em Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria chamar todos os líderes a vir aqui à frente. Nós queremos terminar essa reunião nos disponibilizando em orar por você. Talvez você veio para cá arrebentado hoje, dizendo assim: eu não sei nem porque eu estou nesse lugar, estou tão triste, tão angustiado, eu sinto que as coisas estão tão erradas para mim, que eu nem sei se tem mais esperança. Eu quero dizer para você que há esperança no Senhor. Nós estamos aqui para te servir. Talvez você precise hoje voltar para o Senhor Jesus porque você se afastou, ou talvez hoje você precise vir entregar a tua vida para Jesus porque você nunca fez isso.
ou seja somente para orar por você, porque o teu coração está despedaçado. A única coisa que você não pode fazer é ir embora sem buscar a ajuda que você precisa. Amém? Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez hoje entre nós. Nós queremos abençoar os nossos jovens que não estão aqui hoje e que vão passar até terça-feira sendo ministrados por sua palavra. Guarde cada um deles, Senhor, e que a tua palavra penetre no coração de cada um desses jovens. Nós te rendemos graças em o nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Impressionante.